E o disco que ela escolheu para falar com a gente é o Kind of Blue, álbum de 1959 do Miles Davis. Simplesmente um dos álbuns mais celebrados da música mundial em todos os tempos. Foi um divisor de águas não apenas na carreira do Miles, mas também na história do jazz. Representou uma ruptura com o bebop, estilo predominantemente o mais tocado até É. então, e trouxe uma abordagem conhecida como jazz modal, mais aberto à improvisação e, portanto, menos amarrado à partitura tradicional. Acho que só essa descrição já explica muito do que a Aline viu de tão mágico, né, nesse disco, mas vamos deixar ela falar. Então, Aline, por que esse disco? Ai, gente, esse disco é uma emoção, né. Eu escuto ele há muito, muito tempo. Eu acho que das companhias que a gente trouxe aqui hoje, é a minha companhia mais antiga. E eu me lembro da primeira vez que escutei uma música do disco, que foi quando eu ainda fazia teatro. E eu estava, fazendo não era a luz do espetáculo, mas eu estava na casinha de luz, porque eu dava o play em um filme que em algum momento acontecia no palco, era projetado no palco. E quando esse filme era projetado, o play que eu dava era uma música do Kind of Blue. E aquela tã-nã, ai, eu não vou saber fazer, mas é que tem aquele tim, um agudo, assim, bem longo. E aí era esse o play que eu dava. E o teatro ele ficava de uma maneira, e aquilo, assim, eu ainda não sabia de onde vinha, sabe. E aí depois eu fui entender que era desse álbum. E aí esse álbum começou a fazer parte da minha vida, e é muito doido porque tem algumas músicas que são fases. A gente gosta muito num É período da verdade. nossa história, mas depois passa. Não é que a gente deixa de gostar, mas fica meio datado, né, quando a gente tinha Uhum. tantos anos, quando a gente se conheceu, aquela música. Kind of Blue, ele consegue abarcar tudo o que eu vivi e tenho vivido com aquela sonoridade. Como se a minha vida pudesse ser aquele disco, que ele ia estar sempre, nunca eu ia bater no muro não, eu ia estar sempre ali, ia estar bem, sabe, muito bem. Aquela história de que livro que você levaria para uma ilha deserta, que Uhum. eu acho que disco, assim, não tenho, eu ia estar muito, muito bem. Claro que ia, mas assim, diz muito a respeito da minha do meu estado, assim, você vê que talvez seja o que eu tô mais desestabilizada pra falar, porque vem de um lugar muito emocional pra mim, a música, essa Uhum. música. Você costuma ouvir música para escrever ou não? Te atrapalha na sua Eu concentração? escuto, escuto, e eu amo, na verdade, assim, eu acho que a música, pelo contrário, ela cria pra mim, né, porque cada pessoa é de um jeito, mas, cria uma bolha de concentração. E eu uso sempre a mesma música. Então quando eu tô escrevendo uma cena, e até eu terminar essa cena, que geralmente demora, quando eu tô levantando um romance, essa música fica, em looping. E esse looping é como se o tempo não passasse, assim, corrido. É como se o tempo fosse uma escavação. Então é muito importante pra mim, é uma espécie de silêncio que eu encontro a música, na verdade, né. Uhum. Porque se eu tô no som seco, eu escuto muito mais. A gente tá em São Paulo, há muitas obras hoje, né, eu moro Uhum. É. no Sumarezinho, eu tenho 3 obras, assim, uma de cada lado. É. Então o meu silêncio é esse, então a música ela até consegue apagar a tá, tá, tá das É. obras, e aí eu consigo me concentrar. Você falou a mesma música, no caso seria a mesma música que você escolheu para aquele Exato, momento ou é exato. sempre uma música Não, não, não é sempre a mesma Tá. música, é uma música que eu escolhi para aquele momento, mas, por exemplo, Pássaro eu escrevi inteiro com uma música só. Porque eu acho que eu ainda estava tímida no Uhum. processo, então eu achei uma música, fiquei com medo de Uhum. nunca mais encontrar outra. Qual música? É, eu também queria perguntar. Pode É saber. aquela Je ne peux dire, sabe, do Satie? Eu não tô falando certo o nome. Je ne peux dire 1, 2, 3. Eu já ouvi falar, mas eu não tô me lembrando da Ela música. é linda, Tá, linda, linda, mas vou enfim, ouvir. posso mandar depois pra vocês. Sim. E aí eu fiquei ouvindo no repeat, a 1. Aham. Agora a pequena tem uma playlist que inclusive eu compartilhei lá no Spotify na época do lançamento, tá pelo nome dos capítulos, Júlia Terra Escritora. Ai, E aí estão as músicas que eu usei pra escrever. que lindo. É. Tem algo de jazz na maneira com que você escreve? Tem, eu acho que no jazz tem muitas jams, né, e pra quem acompanha jazz e se lembra desse momento de improviso, dessa noite onde o calor do público também, compactua com o que tá acontecendo no palco, eu acho que a minha escrita ela tem esse quê de improviso. Eu não sou uma escritora que tem tantos planos. Quando eu começo a escrever, eu tenho aquele incômodo que eu contei pra vocês, que já tá sendo elaborado em cadernos, em anotações, mas ele tá muito na sombra ainda. Eu não tenho certeza de como as coisas vão se revelar. Mas eu vou para o palco, digamos assim, porque eu acho que é ir para o palco, escrever é sobre isso, sobre um palco de Uhum. ensaio, sim, mas é um palco. Com todas as ferramentas que eu tenho como escritora, né? Barra musicista, brincando nessa analogia.
Então, tudo que eu sei, tudo que eu posso fazer naquela noite, o modo como eu tô, o meu humor, tudo que eu aprendi tecnicamente, que eu já sei racionalmente, mas também as inconsciências, né? O modo como a gente incorpora técnicas a partir da leitura, e nem sempre isso fica tão claro, mas quando a gente escreve, aquilo se revela. Então, é um jogo de escuta dos personagens, do texto, e um jogo de improviso também, né? Tem um calor aí, uma musicalidade também que me interessa muito. E claro, a melancolia, que eu acho que está muito no Kind of Blue. É um disco que acessa, para mim, realmente essa palavra melancolia da maneira como a gente disse, não colocando a palavra em cena iluminada, mas adentrando a melancolia. E aí descobrindo o que tem lá. Perfeito.